É isso, galera. Falando aqui direto do CT Carlos Sachiri, estou na sala de imprensa aqui do CT. O presidente Mário Bittencourt concedeu uma entrevista coletiva, uma longa entrevista coletiva, como de costume aqui no CT, mas de cara já vou dizer para vocês que foi uma entrevista coletiva, na minha opinião, pelo menos, proveitosa, porque atacou pontos importantes e confirmou negociações, confirmou a permanência do Mano Menezes e falou principalmente sobre o tema SAF. Não que tenhamos uma grande novidade, mas em relação à intenção do Fluminense. Nessa nova etapa, onde o clube decidiu abrir mão daquele desejo de manter o controle do futebol no associativo, o que era algo muito distante da realidade. A gente já imaginava isso, né? Porque o mercado aqui no Brasil não está se comportando dessa forma. Assim, tirando o Fortaleza, que ainda não tem um investidor, se tornou o SAF, mas não tem um investidor, os outros clubes, todos os outros cederam, fizeram a cessão, né, do controle do futebol a esses investidores. Então, se o barulho estiver vazando um pouquinho, vocês me perdoem, porque tem muita gente falando aqui, mas acho que dá para passar. Então a gente teve algumas informações importantes, algumas confirmações importantes, que a gente vai falar sobre isso aqui agora. Eu vou começar sobre a questão do elenco. O Mário confirmou a saída de Felipe Melo. Felipe Melo não é mais jogador do Fluminense, contrato encerrando agora no final do ano, já foi comunicado. Felipe Melo não faz parte dos planos para 2025, que era o que a gente esperava, era o que a gente imaginava que tinha que acontecer, e agora foi confirmado pelo Mário Bittencourt. Diogo Barbosa, lateral esquerdo Diogo Barbosa, ele aceitou uma proposta do Fortaleza, está finalizando uma negociação com o Fortaleza e muito em breve deve acertar essa ida para o time cearense, portanto também não fará parte do elenco do Fluminense para 2025. A gente tem 2 jogadores já com saídas confirmadas e outros mais vão sair de acordo com o próprio presidente Mário Bittencourt. Outros jogadores vão sair e em breve a gente vai ter essa informação e mais informações em relação a isso. Falou também sobre Richarlison. Richarlison, ele disse que o Tottenham já respondeu, e aí para mim foi uma resposta que é meio também dentro daquilo que a gente imaginava, daquilo que a gente pensava que seria o comportamento do Tottenham. O Tottenham falou, não tem muito interesse em negociar, mas a gente está sempre aberto a ouvir propostas, ou seja, não vamos negociar, pelo que foi que eu entendi. E aí eu perguntei a ele, mas o que o Richarlison falou para você nessa conversa? O Richarlison disse que vai vir, disse que quer vir. Ele falou, ele não falou que não. E aí, por isso, eu resolvi mandar a proposta lá pro Tottenham, oficial. Proposta não, né? Uma abordagem oficial para saber a intenção deles em negociar. Então, o caso Richarlison, para mim, não é uma oficial por parte do Mário, mas para mim é uma solução definitiva, aliás, é uma resolução definitiva. O Tottenham não vai negociar o Richarlison e nem acho que o Richarlison tenha realmente um grande interesse em voltar aqui para o Brasil neste momento. O Mário confirmou também Mano Menezes como treinador. Já era uma coisa que a gente já sabia, já vinha falando para vocês aqui, estava tudo certo, era uma questão apenas de ter ali um anúncio oficial. Mano Menezes seguirá como técnico do Fluminense em 2025, como eu disse hoje para amanhã, está participando intensamente da busca por reforços, indicando jogadores, já passou jogadores que ele deseja para a diretoria do Fluminense e também já recebeu do Fluminense algumas indicações, algumas que ele gostou, outras que ele não gostou. Então isso também está acontecendo e essa semana a gente tende a ter uma definição em relação a muita coisa ou o avanço no sentido de negociações visando a formação do elenco para a temporada 2025. Vou colocar para vocês aqui um trecho onde o Mário fala sobre SAF, que é outro tema importante que a gente tem que entrar aqui, porque hoje pela manhã saiu uma nota do Lauro Jardim afirmando que o Mário tinha interesse em ser CEO dessa SAF, mas que o BTG, o Banco BTG, não aprova essa decisão. E aí ele falou sobre isso, até na pergunta feita pelo Gabriel Amaral, porque ele falou que juridicamente não tinha possibilidade de colocar isso como uma condicional, como uma condicionante para o investidor vir ou não para o Fluminense. Que o investidor sério não aceitaria isso. Mas depois a pergunta foi feita, tudo bem, mas se esse investidor quiser você como CEO, mano, você aceita ser CEO do Fluminense? Você tem esse desejo de ser CEO do Fluminense? E aí o Mário deu essa resposta aí. Essa é uma decisão que não é minha. E se a gente vender o clube para um investidor, essa decisão, se eu devo ser o CEO do Fluminense ou se eu vou ser convidado para ser ou não, é uma decisão que cabe ao investidor.
se achar que eu estou preparado por estar aqui há 25 anos, por eu fazer uma gestão há 5 anos, se ele achar que eu estou preparado e me convidar, pode ser que eu aceite. E qual é o mal que tem nisso? Nenhum. E qualquer empresa de mercado, qualquer empresa de private equity, qualquer pessoa que compre uma empresa, ela tem a opção de manter os profissionais que estão lá ou tirar os profissionais que estão lá. Então, se amanhã o Fluminense for de um investidor, ele pode decidir e pode me convidar para seguir, né, em outra função, porque a minha função hoje não é remunerada, mas ele pode dizer, você aceita? Como o presidente do Fortaleza virou o CEO do Fortaleza. Como os Menin compraram o Atlético Mineiro e optaram que o Sérgio Coelho continuasse lá, porque eles são donos de banco, teoricamente não entendem de futebol e optaram em manter a equipe, né? Então, como quem adquirir o clube pode optar em manter o treinador ou não, o diretor financeiro ou não, né? Mas o que é importante a torcida saber, os sócios saberem, essa decisão não é minha, essa decisão jamais será minha. Se você acha que eu me sinto capaz profissionalmente no futuro de ser CEO do Fluminense ou de qualquer outro clube, obviamente que eu não gostaria, né? Mas se eu me sinto capaz de trabalhar no departamento de futebol de outro clube ou de ser CEO de outro clube ou do Fluminense, me sinto totalmente capaz, tenho uma carreira construída no futebol. Comecei aqui com 19 anos de idade, fui estagiário do clube, fui advogado do clube, fui gerente de futebol do clube, fui vice-presidente de futebol do clube, perdi uma eleição no clube, ganhei outra, sou presidente do clube há 5 anos e qualquer coisa, completo meu mandato no ano que vem, faço uma gestão com erros e acertos, mas que na minha modestíssima opinião melhorou bastante o Fluminense. Se alguém comprar o Fluminense e achar que ótimo, eu posso ser ótimo. Se achar que também não posso ser, também está ótimo para mim. Porque, como eu disse, os meus interesses pessoais nunca estiveram na frente do Fluminense e nunca estarão. Se amanhã o investidor comprar e disser, meu amigo, muito obrigado, você não vai ser CEO, você não vai ser nada, você vai voltar a ser torcedor. Eu vou ficar feliz torcendo para ele contratar os maiores jogadores do mundo e vou voltar para a arquibancada com as minhas filhas. Não é uma condicionante, jamais será. Seria uma insanidade jurídica e financeira ser uma condicionante. E, obviamente, que como um cara do futebol, eu estarei aberto. Se um dia acharem que eu devo ser, o investidor achar, está ótimo. Se não achar, também está ótimo. A gente fará o melhor para o Fluminense. Com relação ao tempo de contrato, é final de 25, tá? Até deixar muito claro, havia sim uma cláusula de renovação automática caso a gente permanecesse na Série A, e que o Mano não fez nenhuma questão de utilizar, acho que ele falou isso na coletiva. Ele falou, presidente, foi meu empresário que negociou a cláusula, colocou aí, mas se você não quiser que a gente continue, fique tranquilo, absolutamente tranquilo, que a gente não vai cobrar multa, não vai cobrar nada, a gente gostou demais de trabalhar aqui. Então, assim, a decisão é uma decisão técnica mesmo nossa. E com relação a Richarlison, eu falei com ele diretamente, e o que eu posso dizer a você é que ele não disse não. Ele, enfim, ama o Fluminense, mas me disse, cara, conversa com o clube, como funciona, como eu falei para vocês. Mas, obviamente, por ter uma relação direta com ele, eu fiz uma pergunta, porque ele diz, presidente, não tem nenhuma chance, eu não vou sentar no computador e escrever um documento para um clube da grandeza do Tottenham, para, enfim, sem o jogador querer vir. Ele não disse não, disse que se a gente conseguir montar uma operação e for do desejo dele, do clube, ele viria para o Brasil para vestir a nossa camisa. Então tá aí a resposta que o Mário concedeu em relação a essa questão da SAF. Eu acho que foi um pouco mais direto e fica muito claro que ele tem sim essa vontade, ele tem esse desejo, e se chegar o convite, ele será aceito. A grande questão que é que eu tenho falado é porque a gente não está por dentro dessas negociações, a gente não sabe como elas estão acontecendo. Então, óbvio que não vai ter uma condicionante em contrato, mas como vai ser conduzida? No boca a boca ali, na troca de ideia, no desenvolvimento de uma negociação. Como que o Mário vai conduzir isso no sentido, ou se vai conduzir isso no sentido de se colocar à disposição para ser CEO, se colocar numa situação para ser o CEO dessa SAF. Enfim, tem muita coisa que vai acontecer ao longo desse processo e que a gente vai ter que debater e a gente vai ter que exigir transparência, a gente vai ter que entender realmente como está acontecendo, mas ficou muito claro que ele tem esse desejo, que ele tem essa vontade, é um fato, mas depende do investidor que, como, repito, né, o próprio Mário falou que hoje o Fluminense ele deixa de ter aquele desejo rígido de ter um investidor, mas manter o controle. Agora o Fluminense vai para o mercado com a intenção de ceder o controle para uma SAF, ou seja, né, como está nos moldes que está acontecendo em outros clubes aqui do futebol brasileiro. Já um pensamento totalmente diferente, já mudou a rota, mas ainda não tem, pelo menos não foi verbalizado nada de concreto com um investidor de fato, ou quanto isso está avançado ou não
mas eu acho que essa resposta sobre o desejo de ser CEO, acho uma resposta um pouco mais transparente e aberta em relação àquelas que a gente teve antes. E como ele falou sobre a saída de jogadores, né, mais uma vez não admitiu assim claramente erros da temporada 2024, né? Ele foi mais uma vez aquele discurso de que a gente planeja certo, planeja querendo que dê tudo certo, mas acaba dando errado, mas não é que a gente errou, mas é que acabou dando errado. Falou isso sobre o Diniz, né, de que o Diniz ele é muito amigo do Diniz, que um dia ele pode voltar ao clube, mas que ele acha que naquele momento poderia ter tentado algo diferente. A diretoria deu um voto de confiança, renovou o contrato, ele acha que não foi um erro renovar um contrato. Aliás, não houve erro em renovar, acabou dando errado. Então é aquele jogo de palavras típico também do presidente Mário Bittencourt, mas no todo, acho que foi uma entrevista mais proveitosa do que a maioria das anteriores. Eu acho que a gente, pelo menos, teve algumas conclusões ali definitivas, algumas coisas mais objetivas. Falou sobre mudar a forma de jogar, né, que de fato o Fluminense, na visão dele, acertou na contratação do Mano e acredita que é um técnico mais equilibrado, com um estilo de jogo mais equilibrado, não necessariamente retranqueiro, mas que ele acha que essa fórmula pode dar certo e por isso está apostando também para que na próxima temporada o Mano consiga conduzir o Fluminense no caminho novamente de ter condições de voltar a disputar títulos, né? Na visão dele isso vai acontecer. Eu não vou trazer aqui um trecho maior da entrevista do Mário, que está aqui no canal do Lessa, né? Você pode assistir aqui à vontade, a entrevista na íntegra para quem achar que vale a pena. Tem toda a entrevista aqui na íntegra. Trouxe só esse trecho e essas informações mais importantes que foram externadas hoje pelo presidente Mário Bittencourt, e certamente teremos mais atualizações em relação a possíveis saídas, chegada de jogadores e a sequência do planejamento tocado por ele e pelo Mano Menezes. Mas de uma forma geral, acho que a gente conseguiu ter aqui algumas informações, um apanhado de informações, o outro ali atrás também, um apanhado de informações que nos dão pelo menos uma ideia do rumo que o Fluminense está seguindo para o ano que vem, nos dão uma ideia melhor do que está pensando a diretoria do Fluminense. É claro que muita coisa não vai ser falada, obviamente, muita coisa vai ser negada, mas, enfim, foi uma entrevista que falou mais de 2025 do que de 2024, como era o esperado. Então já temos essas definições. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. O que vocês acharam da entrevista? Te convenceu? Não te convenceu? Enfim, deixe o seu like, por favor, que é muito importante. Se inscreva aí no canal do Lessa. Tamo junto e vamos que vamos.